caros alunos do curso Guerra Civil Espanhola em Nova Chave, esta é a aula 2, a qual daremos seguimento ao que nós já vínhamos apresentando na aula 1. Então nós vimos na aula 1 um pouco da história da Espanha, o declínio da monarquia na Espanha e como a Segunda República, que se instaurou na Espanha a partir de 1831, se organizou, se estruturou. Como que essa Segunda República ela assumiu um caráter francamente sectário, perseguindo monarquistas, perseguindo pessoas que tinham posições mais à direita e fazendo vista grossa a um processo revolucionário de esquerda, de uma esquerda anarquista, trotskista e bolchevique, comunista, né, à la União Soviética, dentro do país, dentro da Espanha. Tá? E por isso, por conta dessas questões todas, ali em 1936, com o assassinato de Calvo Sotelo por forças policiais, que tinham sido autorizadas a agir sem mandado judicial pelo presidente do Conselho de Ministros, Casares Quiroga, uma espécie de primeiro-ministro da época, isso desencadeia o alzamento nacional, ou seja, o levante, a sublevação, né, dos militares nacionalistas que viam com grande preocupação o curso dos acontecimentos na Espanha e para eles indicava que uma revolução vermelha, uma revolução a Revolução Russa estava prestes a estourar na Espanha. Então, o alzamento ele é feito sob a justificativa de impedir uma revolução. Tá? É um golpe para impedir um outro golpe, ou seja, um contragolpe, uma contra-revolução. Então, o que nós vamos ver aqui hoje, nessa segunda aula, é especificamente a Guerra Civil Espanhola, como é que ela se desenrolou, tá? O significado do alzamento, tá? O curso da guerra, o debate historiográfico sobre a guerra e, concluindo, sobre o legado da Guerra Civil para a Espanha, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz aqui um mapa, tá, da Espanha, ali em 1936, quando começa a Guerra Civil Espanhola. Coloquei aqui alguns pontos que nós iremos abordar, tá, na aula de hoje, né, o significado do alzamento, o avanço do alzamento, né, o governo da Segunda República durante a guerra, né, as indefinições, as confusões, as divisões, o avanço nacionalista e o legado da guerra. Perfeito? Então, vamos começar aqui falando sobre o significado do alzamento, tá? Ou seja, do alzamento nacional, que foi o levante dos militares contra o governo republicano. Então, em primeiro lugar, a data, né, do alzamento, 17 e 18 de julho de 1936, 17 e 18, porque foi entre 17 e 18 que começou o movimento. Tá? Esse é um momento fundacional do movimento nacional na Espanha. Tá? E esse alzamento ele vai ser apresentado, né, pelos autores dele como o levante da verdadeira Espanha contra a anti-Espanha. Então eu coloquei aqui, né, a vera Espanha, a verdadeira Espanha, versus a anti-Espanha, ou seja, a vera Espanha, a Espanha católica, versus a Espanha roxa, vermelha, a Espanha da esquerda. Tá? Então, direita contra esquerda. Tá? Então, a ideia que passava aí, né, era de que era preciso manter de pé a Espanha tradicional, monárquica, católica, unida, né? A ideia da Espanha una, católica e monárquica, tá? Contra a tríplice divisão causada pela esquerda, divisão das classes através do antagonismo, patrões versus empregados, tá? Antagonismo levado às últimas consequências pelos partidos de esquerda, a divisão em partidos e também a divisão ligada aí ao separatismo catalão, o separatismo basco, o separatismo asturiano, que queria criar dentro da Espanha países independentes, tá?
Quem fala dessa tríplice divisão da Espanha é justamente o José Antônio Primo de Rivera, líder da Falange. Então, contra essa tríplice divisão, tá? A tríplice base aí do alzamento, que é a causa basilar, que vai unir aqueles que vão se insurgir contra a Espanha, ou seja, a ideia de uma Espanha una em termos de nação, de território, tá? De visão política, uma Espanha católica e uma Espanha monárquica, não republicana, tá? Isso depois a gente vai explicar melhor, essa questão república-monarquia, se era o objetivo exato dos militares opor a república-monarquia ou não. Então, desde o início, a Guerra Civil Espanhola ela adquiriu um caráter de cruzada, ou seja, foi uma guerra feita para salvar a Espanha católica, a Espanha unida, a Espanha territorialmente unificada, tá? Ainda que nem todos os militares tenham incorporado, encarnado essa visão de uma Espanha católica, monárquica, essa é a ideia da maioria dos militantes que se voluntariaram a lutar ao lado dos militares sublevados, ao lado do alzamento, perfeito? Então, pessoal, vamos aqui ao entendimento do que foi, como que estruturou esse alzamento, esse levante. Então, em primeiro lugar, né, a grande figura que aparece na Guerra Civil Espanhola é o General Franco, mas ele não foi o diretor do alzamento, não foi ele que pensou, né, o levante, a sublevação, mas sim o general Emílio Mola, que é pouco conhecido, mas por nós historiadores, né? E é ele quem vai começar a fazer toda uma organização, uma estruturação ali a partir de maio de 1936 para levar a cabo esse levante, tá? Então, o primeiro passo que ele vai dar, ele vai trazer para o lado do levante, para o lado nacionalista, os oficiais intermediários, ou seja, capitães, comandantes, majores, etc. Isso era importante para opor barreira aos generais fiéis ao governo republicano, porque você tinha vários generais que não queriam uma aventura militar contra a República. Mola vai conseguir o apoio de 3 generais fundamentais aí para esse levante: o general Sanjurjo, o general Cabanelas e o general Franco, tá? Além dele ter recebido também o apoio do Requeté carlista. O que era o Requeté carlista? Eram forças paramilitares monarquistas, católicas, né, que vão se unir a Mola, embora as visões não fossem exatamente as mesmas, mas em prol de uma finalidade comum, que era impedir uma revolução bolchevique, anarquista dentro da Espanha, né? Uma divisão da Espanha, né? Através do separatismo, que era fortemente anarquista ou trotskista, perfeito? E juntamente com o Requeté, o general Mola também consegue trazer para dentro do movimento a Falange, tá? Que era uma organização sindical nacionalista, que era liderada pelo José Antônio Primo de Rivera, tá? E que tinha uma posição similar à do fascismo, né? A constituição de um Estado forte dentro da Espanha, mas não de caráter monárquico, como queriam os carlistas, nem um Estado confessional, como também queriam muitos católicos tradicionalistas espanhóis, tá? E aí, para efetivar o levante, era preciso trazer à tona, né, uma sublevação do principal exército sob o domínio do comando militar espanhol, que era o exército da África, que estava estacionado no Marrocos e que precisava estar sob o comando de Franco. Então, eles fizeram todo um plano, né, para levar o Franco de avião das Ilhas Canárias para o Marrocos, para ele tomar controle
do exército sublevado da África, que era o exército mais hábil, né, a divisão mais hábil do exército espanhol, né, mais experiente, estava acostumada a guerras em situações extremas, a utilização de táticas variadas. Então, esse exército da África estacionado no Marrocos era fundamental para o plano de Mola. E qual era o objetivo de Mola? Era que esse exército desembarcasse na Espanha, fosse até Madrid, desse um golpe de Estado, usando extrema violência contra os opositores, para impedir uma organização da República contra esse levante militar, tá? O que aconteceu foi que não deu certo, o plano de Mola não deu certo, ele não conseguiu avançar em direção a Madrid de forma rápida e não conseguiu dar um golpe de extrema violência, de maneira que isso dividiu as forças de segurança espanholas, né? Dividiu as forças militares espanholas, trazendo aí o desencadear da Guerra Civil, tá? Então é importante entender que a Guerra Civil ela acontece porque o plano de Mola não dá certo. O plano de Mola era um golpe rápido que anularia a República, poria na prisão os responsáveis por aquele caos social, institucional no país, mas não deu certo. A República conseguiu impedir o golpe de acontecer, conseguiu se manter no poder, tá? E aí a Guerra Civil começa, até porque você vai ter a divisão do país em dois lados, tá? E aí vem as etapas dessa Guerra Civil, tá? A primeira etapa vai ser a seguinte: o levante da guarnição de Sevilha contra o governo republicano. Então, ali em Sevilha, os nacionalistas sublevados, lá no Marrocos, têm o primeiro momento aí de sucesso. Eles conseguem levantar as guarnições militares contra o governo, tá? E aí aparece um outro general que vai também ter grande destaque nesse momento, que é o general Queipo-de-Llano, que vai passar para o lado do alzamento. E ele vai passar aí a apoiar o alzamento, trazendo para os sublevados o apoio do exército andaluz. De maneira que a Andaluzia, que é a região que fica ali no sul, né, essa área aqui, tá? No sul da Espanha, no extremo sul da Espanha, ela vai se dividir em duas partes. Essa área aqui vermelha vai ficar com os nacionalistas. Que área é essa? Área correspondente a Sevilha, Cádiz, Huelva, etc. E uma outra área, essa área aqui em azul, vai ficar com os republicanos, né? A região de Granada, Málaga, Almeria, Jaén, entre outras áreas, tá? Então isso já prenuncia aí a divisão do país em duas áreas. Uma área vai ficar sob domínio republicano, outra sob domínio nacionalista, tá? Um general chamado Pozas, general Pozas, ele vai dar suporte à República, ele não vai passar para o lado do alzamento. Então ele vai trazer para o lado da República, tá, aqueles elementos da Força da Guarda Civil, que ficaram do lado da República, da Guarda de Assalto, etc., para formar ali um exército que seja capaz de lutar contra os sublevados, tá certo? E aí começam a surgir questões dentro do governo republicano, porque você tinha ali o presidente da República, que era o Manuel Azaña, que era uma espécie de chefe de Estado, tá? E você tinha o Casares Quiroga, que era o primeiro-ministro, chefe do conselho, né, do gabinete ministerial. Casares Quiroga que tinha mandado prender Calvo Sotelo, que acabou sendo morto na viatura policial, tá? Por responsabilidade de Cuenca e Condés, enfim, agentes da polícia, agentes do Estado. A gente falou isso na primeira aula. E aí, esses dois líderes, Azaña e Casares, eles se negam a dar armas ao PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, e também a organizações sindicais, que estavam querendo participar da Guerra Civil, né, tomando armas,
pegando em armas, né? E isso criou uma complicação para o governo, porque se realmente essas organizações de esquerda e sindicais pegassem armas de forma aberta, isso poderia levar elementos do exército que ainda não tinham se sublevado a se sublevar. Tá? Então, a insurgência nacionalista se tornaria ainda maior, mais ampla. Tá? Então, Casares, Quiroga e Azanha queriam evitar que isso desse a impressão de que eles estavam puxando uma revolução. Queriam garantir a fidelidade de certas forças militares, certos setores das forças militares, à causa da República. Obviamente, tá, é fato, a gente já falou aqui, que o governo republicano estava, sim, se não completamente comprometido, mas de certa maneira, empenhado em deixar com que esse projeto revolucionário ganhasse fôlego pela vista grossa que fazia desde 31 com relação a ataques de grupos anarquistas a igrejas, tá, a propriedades, tá, toda a questão ali de 1934 que ocorreu quando os ministros da Seda, né, da frente de direita, tomaram posse, aí começou um levante no país, né, com greves gerais, né, com gente da esquerda anarquista, trotskista, puxando separatismo, né, na Catalunha, e por aí vai. Enfim, então, apesar disso tudo, a ideia de Quiroga e de Azanha era manter as aparências para manter do lado da República setores que ainda não estavam sublevados. Perfeito? Bom, isso não adiantou. Por quê? Mesmo com a recusa de Azanha e Quiroga, batalhões do Partido Comunista Espanhol começaram a se formar de maneira voluntária em Madrid. Tá? E aí Azanha, sem condições de manter o que tinha sido acertado com Quiroga, né? E com José Giral, que depois sucede o Quiroga no meio ali da crise, logo no iniciozinho da Guerra Civil, ele acaba aceitando a renúncia de José Giral, né, por conta dessa sublevação dos comunistas de Madrid, e aí vem um novo premier, que é o Largo Caballero, tá? Um socialista mais extremado, tá? De linha trotskista, que defendia a entrega de armas ao povo. Porque Caballero entendia, dentro daquela visão trotskista, que não tinha como o socialismo, não tinha como a guerra civil, não tinha como ter uma vitória na guerra civil para o lado republicano sem uma revolução acontecer. Então era mais ou menos a tese que Trotsky tinha defendido lá na União Soviética. Olha, o comunismo não vai prevalecer na União Soviética sem, né, uma internacionalização da luta socialista. Tá? Então é mais ou menos o que o Largo Caballero também acreditava. Olha, a República não vai prevalecer porque a República tomou o lado da esquerda sem uma revolução de esquerda. Tá? Tem que fazer a revolução social. Tá? Então inicia a revolução social que a gente consegue vencer, porque a gente subleva sindicatos, subleva organizações operárias, subleva partidos, a gente consegue engrossar o caldo para vencer os nacionalistas. Era a visão do Largo Caballero. Tá? O que ocorre no curso dos acontecimentos? Isso vai fazer com que a União Soviética, que inicialmente tinha dado apoio à causa da República, tá, retirasse o apoio dado inicial a Largo Caballero. Tá bom? Por quê? Tá? Porque ele vai fazer vista grossa ao seguinte: quando há esse levante aí de milícias comunistas em Madrid, ao mesmo tempo em Barcelona, tá, nas Astúrias, no País Basco, começam a surgir milícias anarquistas e trotskistas que começam a ser o poder de fato. Então começa a ter uma divisão, né, dentro desse governo da Segunda República, e isso não agrada Moscou, não agrada o Comintern, não agrada os bolcheviques, de quem o apoio era fundamental para a vitória da Guerra Civil
para a vitória republicana na Guerra Civil, tá? Então o Comintern vai retirar o apoio a Largo Cabaleiro, tá? Por quê? O Comintern vai, antes disso, pedir a Largo Cabaleiro que ele condene a existência do POUM, que era o Partido Operário de Unificação Marxista, de linha trotskista, que estava por trás desse levante anarquista e trotskista em vários lugares da Espanha, né? Principalmente a região de Barcelona, Catalunha. E Largo Cabaleiro não condena o POUM. Então, o Comintern força, né, o presidente a derrubar o primeiro-ministro, Largo Cabaleiro, e aí quem sobe ao poder como premier passa a ser o Juan Negrín. Juan Negrín, tá, era identificado com a linha do Comintern, a linha soviética. Por quê? Qual era a visão soviética? A visão soviética era diferente da visão do Cabaleiro, a visão trotskista do Cabaleiro, né? Para o soviético, para Stalin, era fundamental primeiro vencer a guerra. Nada de falar de revolução agora, durante a Guerra Civil. Tem que vencer a guerra, tá? E para vencer a guerra tem que garantir o apoio da burguesia e do capital internacional. Ou seja, não pode assustar a burguesia com revolução, não pode assustar o capital internacional com coletivizações. Tem que vencer a guerra primeiro, depois de vencida a guerra, você tendo um governo de esquerda, você vai avançar para uma revolução, tá? Então, primeiro vençam a guerra, depois façam a revolução. Era a linha do Juan Negrín. Bom, e isso é que trouxe, né, aí a grande divisão para o lado esquerdo da revolução. Vai ser aí, vamos dizer assim, a pedra no sapato da República. E vai ser a grande vantagem dos nacionalistas em relação à República, à esquerda, né? Vai falar mais à frente sobre isso. Bom, então o que ocorre a partir daí é uma Espanha dividida em duas zonas, tá? A zona republicana, que vai ficar sendo a metade da península espanhola, né? O oriente de Aragão, o oriente da Catalunha, Valência, Múrcia, Andaluzia Oriental e Madrid, que era a região mais industrial do país. Então, a esquerda, o governo republicano, ele fica com a região mais, vamos dizer assim, estratégica para uma guerra, como foi a Guerra Civil Espanhola. Tá? Já os nacionalistas vão ficar com a Galícia, o norte da Espanha, a Velha Castela, Leão, Navarra e o ocidente de Aragão. Então, aqui no mapa que eu desenhei, vocês veem isso, nessa parte vermelha é a parte nacionalista, é a minoria, menor parte do país, e a parte em azul é a parte republicana, ou seja, as principais cidades estão na mão dos republicanos de esquerda, tá? Enquanto que as zonas mais agrícolas estão na mão dos nacionalistas. Bom, além disso, vai ter uma divisão também do exército. 70% dos oficiais vão se sublevar a favor dos nacionalistas, 30% ficarão do lado dos republicanos de esquerda, tá? Mas quanto aos soldados de tropa, só metade deles se sublevou para o lado nacionalista. A República, ela vai ficar com a metade da Guarda Civil, a metade da Guarda de Assalto e a metade dos carabineiros. O que faltava à República? Faltavam oficiais, eles só tinham 30% dos oficiais de exército. Então faltavam comandantes qualificados para liderar essas tropas, né? Esse era o grande problema militar e estratégico, ou seja, a falta de cabeças pensantes, gente com maior qualificação, maior experiência. E isso foi sanado, de uma certa forma, com um envio de oficiais soviéticos para comandar as tropas republicanas contra os nacionalistas, tá bom? Bom, legitimação do golpe, né? Os nacionalistas precisavam legitimar aos olhos dos espanhóis e do cenário internacional o golpe que eles estavam dando, tá? Então eles vão dizer o seguinte: olha, os poderes públicos tinham sido extintos ali a partir de fevereiro de 1936, né? O Estado de Direito desapareceu,
A gente sabe que desde o início da República a coisa já começa sob um rosto ilegal, ilegítimo, porque aquele comitê revolucionário do Nicolás Zamora derruba a monarquia sem um plebiscito. A esquerda perde na eleição majoritária, mas tendo vencido nas cidades, ela declara-se vitoriosa e vai constituir um governo majoritariamente de esquerda, um gabinete majoritariamente de esquerda, tá? Aí vem em 33 as eleições, a direita vence, mas não consegue compor ministros nesse gabinete aí desse novo governo, tá? É uma série de irregularidades. Chega a 36, na eleição do segundo turno, você vai ter violências praticadas pela Frente Popular Marxista, fraudes eleitorais claras, né, abertas, evidentes, e né, o mando, né, de prisão do Calvo Sotelo e do Gil Robles, líderes, respectivamente, da direita monarquista e da direita republicana, católica. O Gil Robles consegue fugir sem ser preso, Sotelo é preso, é morto numa viatura e aí desencadeia tudo o que nós já sabemos. Então eles vão usar toda essa situação para dizer, não tem mais Estado de Direito, nós queremos repor a ordem na Espanha. Então nós precisamos dar um golpe, porque não tem mais poder público, não tem mais segurança, etc. Tá? Bom, essa divisão da Espanha vai ser bem simbolizada aqui nesse livro, tá? Do Helmut Günther, que é um alemão, escreve sobre a Guerra Civil Espanhola. Tá no seu capítulo As Duas Espanhas. Nós vamos ler aqui alguns pontos, algumas observações que o Helmut Günther faz sobre essa divisão do país. Tá? Então ele diz o seguinte: a Revolução e a Guerra Civil não serviram apenas para dividir a nação em dois campos inimigos, também acarretaram o aparecimento de novas formas de vida em ambos os lados. Muitas coisas os espanhóis conservaram em comum: a intransigência, o ódio abissal, que dividia grandes parcelas da população, classes inteiras, profissões, regiões e províncias, uma certa tendência para o particularismo, muitas virtudes e vícios historicamente condicionados. Também as tendências políticas dos antagonistas coincidiam muito mais do que então se admitia e hoje se confessa. Dos princípios e instituições da democracia, só restavam fragmentos de um lado e do outro, ou seja, não tinha Estado de Direito nem de um lado nem de outro, né? Ele é muito sincero nesse sentido. A legalidade constitucional perdeu todos os alicerces e, por toda parte, ficou imperando a força bruta do poder. Quem dispunha do poder fazia com ele o que queria. Ninguém poupava a vida dos inimigos. Então, o Günther, ele mostra de forma bem documentada que houve brutalidade dos dois lados. Os republicanos fuzilaram Fanjul, Villegas, Godet, Burriel, López Amor, Bosque e muitos outros oficiais políticos de direita. Mais tarde acabaram fuzilando também o fundador da Falange, José Antônio Primo de Rivera, que não participara sequer da participação do alzamento, ou seja, não tinha nada a ver com isso, né? Uma execução completamente arbitrária. Os nacionalistas, por princípio, mandavam executar todos os governadores civis, generais e comandantes dos regimentos fiéis ao governo, assim como os próceres da Frente Popular, maçons proeminentes e também padres do País Baixo. Também teve violência nacionalista contra padres, né? Padres que eram separatistas e tendiam a ser vermelhos, né? A ser socialistas. Ao fazê-lo, cada um dos partidos apenas simulava agir à luz do direito. Às vezes, os tribunais revolucionários de Madrid, Barcelona e Valência procediam em conformidade com o Código Civil da Segunda República, mas, via de regra, seus critérios eram moldados por chavões da luta de classes, ou seja, vamos matar esses fulanos e ciclanos porque são inimigos da Revolução. Tá? Com a mesma arbitrariedade, os tribunais militares declaravam traidor da Espanha eterna e de sua causa sagrada todo aquele que se havia oposto ao alzamento. Tá? Então, arbitrariedades houve de um lado e do outro. Tá? Por exemplo, aqui na página 78, ele traz uma descrição do modo de vida, né, de cada lado da Espanha. Então ele diz assim, né? No meio dessa orgia de sangue, o estilo geral de vida mudava a olhos vistos. Nos territórios sob domínio dos nacionalistas,
Os militares empossaram novas autoridades administrativas, judiciais, compostos de oficiais militares e juristas profissionais, além de abrirem postos de recrutamento que prometiam aos voluntários 3 pesetas diárias. Conseguiam uma adesão bastante numerosa, especialmente por parte dos trabalhadores, camponeses e estudantes, até porque estava tudo desorganizado, a economia não funcionava, né? Então a única forma de trabalho que você tinha era militar. Então muita gente se alistou. Comitês de ajuda constituídos de moças e senhoras encarregavam-se das famílias necessitadas, tratavam dos feridos e cuidavam dos transportes. Os serviços religiosos eram assiduamente frequentados e as festas religiosas celebradas com grande pompa. O rádio e a imprensa, os oradores e os coros falados desencadeavam uma verdadeira cruzada de propaganda. Por toda parte, tremulavam bandeiras e figuravam ao lado das cores dos Bourbons e de Carlos I, também as da República, também as bandeiras carlistas, né? As bandeiras católicas, etc. Entre os republicanos predominavam em Madrid e Barcelona formas proletárias de vida. Começa então uma espécie de socialismo extraoficial, ao passo que no Levante, na Biscaia, continuavam prevalecendo os hábitos rurais e da pequena burguesia. Comissões executavam os trabalhos administrativos, então eram grupos coletivos, comissões de trabalhadores que faziam os trabalhos de administração, não eram oficiais, não eram lideranças, autoridades, tá? Era um modelo realmente coletivista. Aboliram o dinheiro, distribuíram cupons, organizavam restaurantes populares, onde as refeições eram gratuitas, tá? Concediam rapidamente o divórcio e com igual presteza registravam os concubinatos. Então, um verdadeiro bunda-lelê sexual. As pessoas geralmente andavam mal vestidas, homens e mulheres trajavam macacões, ou seja, era uma estandardização das vestimentas, ou seja, um igualitarismo nas vestes, um espírito de sacrifício, pelo menos tão forte quanto do lado contrário prevalecia nas organizações de auxílio republicanas. As igrejas eram fechadas, mas os cinemas permaneciam abertos, exibindo de preferência filmes soviéticos, como Chapayev e o couraçado Potemkin. Os altos-falantes, instalados nos espaços públicos, anunciavam vitórias de hora em hora, transmitiam marchas e canções revolucionárias e saudavam delegações da Rússia e do México. Por toda parte reinava um entusiasmo ardente e trebonavam as bandeiras vermelhas. Tá? Isso dá bem claro aqui para a gente. A diferença entre as duas Espanhas, eram 2 países dentro de um mesmo país. Tá? Agora, nenhuma das 2 Espanhas tinha um poder central. O gabinete de Madrid tinha perdido praticamente a maior parte de suas funções em Valença, Barcelona, Bilbao, Santander e Gijón. Nessas regiões mandavam ou trotskistas ou anarquistas. Tá? Do lado nacionalista, a mesma coisa. O governo supremo não existia nem de nome. A junta central, instituída pelo general Mola, em Burgos, no dia 24 de julho de 36, ficava sob a presidência do general Miguel Cabanelas, só tinha uma autoridade sobre uma parte do território nacionalista. Quer dizer, outras regiões estavam sob a liderança de outros generais. Tá? Então também reinava uma certa anarquia no campo nacionalista. Vamos adiante, pessoal, o curso da guerra. Bom, então, com a República, estava 60% da população, as reservas do Banco da Espanha. O ouro do Banco da Espanha vai ser utilizado para comprar as armas que virão da União Soviética. As indústrias mais importantes também estavam com o lado republicano. E a maior parte da frota naval e da aviação está também com o lado republicano. Além disso, os republicanos tinham o apoio bélico da União Soviética. Por esse apoio bélico, entendam, envio de armas, navios, aviões, o envio de metralhadoras, fuzis, munição, e também de oficiais para dar apoio logístico, tá? E apoio estratégico. Além disso, a França, que na época tinha um governo de esquerda, também vai
prestar um apoio oficioso à República. A França vai ser uma espécie de corredor para passagem, para a entrada dos voluntários de esquerda, né, que vinham do mundo inteiro, né, gente que vinha dos Estados Unidos, da Irlanda, da Inglaterra, da Alemanha, lutar ao lado daquilo que eles chamavam de Terceira República, tá? Seria essa revolução socialista que estava acontecendo ao lado da Guerra Civil, tá bom? Os sublevados nacionalistas tinham uma força militar mais preparada, era a vantagem deles. Força militar mais preparada, o exército da África, tá? O corpo que vinha lá de Marrocos, tá? E também o apoio de Hitler, né, do Terceiro Reich alemão, e de Mussolini, da Itália fascista. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse exército da África, que era o mais preparado, estava sob a liderança do Franco, ele só vai conseguir desembarcar na Espanha com o apoio da Legião Condor, uma legião, né, aérea nazista, que vai dar uma ajuda, né, aos navios nacionalistas para eles desembarcarem essas tropas aqui na Andaluzia Ocidental. Tá? Porque o alçamento ele começa aqui, né, no Marrocos, ele começa na África e ele vai para aqui essa região, né, da Andaluzia, porque essa região do Marrocos era um protetorado espanhol, perfeito? Estava sob domínio espanhol. Bom, desde o início, né, o que também fortaleceu o lado nacionalista foi o caráter de cruzada que a Guerra Civil assumiu para muitas pessoas. Cruzada não oficial, porque não foi uma convocação feita pela Santa Sé, pelo Papa, tá? Então, o sectarismo anticatólico da esquerda da República uniu os católicos do país, né, sob a bandeira do alçamento, né? Então, você vai ter um afluxo de muitos católicos sobretudo, para o requeté carlista, que, juntando aí com esse exército da África, vai dar um fôlego grande aí para os nacionalistas. Agora, vejam bem, né, os militares, quando eles fazem um alçamento, eles não estavam propondo, né, o fim da República, a derrubada da República. Eles não eram contra a República, eles eram apenas contra o governo. Agora, esses voluntários que vão lutar, né, ao lado do exército sublevado, aí sim, esses voluntários são contra a República. Tá? Eles querem a volta da monarquia, eles querem um Estado confessional católico na Espanha. Tá? Uma coisa importante de lembrar é que a guerra nessa época ela já era industrial. Desde a Primeira Guerra Mundial, a guerra já tinha ganho um caráter industrial, onde você precisa de uma mobilização total da sociedade. Tá? Então, nesse modelo de guerra, quem tem indústria prevalece. Tá? Então, tudo estava indicando que a República ia vencer a Guerra Civil, porque ela tinha na sua mão, tá, a maior parte da população, né, a maior parte da força de trabalho, que poderia ser mobilizada, e a maior parte das indústrias, de maneira que tudo indicava que os nacionalistas no início iriam perder, tá? Então vamos lá. Do lado esquerdo, pessoal, o alçamento, né, ele vai provocar, do lado esquerdo, do lado republicano, né, ele vai provocar revolução e destruição final do aparato de Estado. Então, assim, aquela vantagem inicial que a República tinha, a maior parte da população, reservas do Banco da Espanha, indústrias mais importantes, né, isso vai, vamos dizer assim, não servir de muita coisa. Por quê? Porque, apesar de tudo, o governo não conseguiu manter o aparato de Estado. Tá? Porque esses voluntários que vinham de fora da Espanha, eles eram majoritariamente, né, trotskistas, anarquistas. Tá? E eles queriam aplicar aquele plano, né, do Largo Cabaleiro, que era de fazer a revolução junto com a Guerra Civil, porque não seria possível vencer a Guerra Civil sem sublevar o operariado contra os nacionalistas, né, contando apenas com forças armadas. Tá? Era a visão que eles tinham. E essa visão, ela incorporava a ideia de uma terceira república na Espanha, que seria popular, e por popular, subentenda-se, uma república
baseada no autogoverno, ou seja, sem uma direção central. Ora, no meio de uma guerra, se você não tem uma direção central, né, você se perde em facções e aí você perde a guerra, tá? Outro ponto é que esse pessoal defendia também o autonomismo, né? O anarquismo, ou seja, o separatismo, catalão, etc. e tal. E aí, à medida que eles vão implementando esses planos, eles vão separando áreas do território, implementando, né, esse coletivismo, esse domínio sindical sobre áreas aí da Espanha, eles vão implementando também uma perseguição religiosa brutal, que vai fazer com que eles percam o apoio da população, que eles poderiam ter apoio contra os nacionalistas, né? Então, quer dizer, joga mais lenha na fogueira, né, a favor dos nacionalistas. Então, essas divisões todas aí do lado esquerdo, né, que os comunistas queriam primeiro a guerra civil para só depois fazer a revolução, enquanto que os anarquistas e trotskistas queriam primeiro fazer a revolução para depois fazer a guerra, levando a divisão do país em dois lados, né, a divisão da área republicana do país em dois lados, vai fazer com que eles percam essa vantagem inicial que eles tinham na guerra. Só para vocês terem uma ideia, né? Madrid, essa região aqui de Madrid, tá? Era uma região que prevaleciam os socialistas e os comunistas, e aqui Barcelona, né? Essa região aqui também do País Basco, uma região onde prevaleciam os anarquistas, trotskistas. Então, a própria área, né, que a esquerda dominava, que a República dominava, estava dividida, tá? Por duas ideologias diferentes. A divisão que existia no meio nacionalista era somente uma divisão, vamos dizer assim, administrativa, né? Cada região com um general. E embora houvesse também diferenças ideológicas, elas não eram tão acentuadas quanto as que existiam aqui no lado esquerdo. E também tem um outro fator, né? O Franco, ele foi, nesse aspecto aí, muito mais hábil, né, do que foi o Juan Negrín, tá? Chefe do gabinete ministerial de 37 a 39, os 3 últimos anos da guerra, melhor dizendo, né? Porque logo em 37 cai o Cavalheiro. Então o Negrín vai ficar a maior parte do tempo, né, como primeiro-ministro durante a guerra. Então o Negrín não teve a mesma capacidade que o Franco para unir as diferenças, né? Porque assim, dentro do lado nacionalista você tinha os falangistas, que, por exemplo, eles tinham um pessoal, né, dentro do falangismo que queria uma reforma social na Espanha que se aproximava um pouco das propostas socialistas. Então o Franco ele teve que conter esse pessoal da esquerda falangista, né? E conseguiu conter, teve sucesso nesse aspecto. Os carlistas, eles queriam Estado confessional, né? E nada de um governo muito centralista, né? Um governo um pouco mais autonomista e tal. O Franco também teve que controlar essas tendências dos carlistas para garantir o seguinte, né, a liderança deles, dos militares, do processo, né, do alzamento, né, da sublevação nacionalista. Então, o que acontece é que o Negrín não tinha dotes de estadista e o Franco tinha. Então, isso foi fundamental também para manter, para destruir, melhor dizendo, a vantagem inicial que os esquerdistas tinham e dar, né, progressivamente uma vantagem para os nacionalistas, tá? Então vocês vejam que muitas das vezes mais é menos, né? E menos é mais. Se você tem mais estruturação, mais organização, menos divisão, menos confusão, mais centralização das decisões, você acaba com menos fazendo mais. Foi o que aconteceu com relação à Guerra Civil Espanhola, tá? Então, pessoal, qual foi a estratégia usada aí pelos dois lados? Primeiro, ao longo da guerra, né? A esquerda vai receber apoio armado da União Soviética, tanques, armas, a gente já falou, né, aviões. A direita vai receber combatentes italianos, cerca de 40 mil combatentes virão da Itália fascista. E o apoio da Legião Condor de Hitler, ou seja, Hitler não vai mandar combatentes. Justamente porque Hitler não manda combatentes, é que Mussolini resolve mandar soldados, porque ele temia a vitória
da esquerda ali na Espanha, dado que ele tinha recém-impedido uma revolução de esquerda na Itália. Então isso poderia trazer instabilidade para dentro da Itália. Isso tudo é o que garantiu Franco sair do Marrocos, né, desembarcar na península e conseguir avançar, tá? Os nacionalistas, eles vão ligar o seu território do sul, né, esse território aqui, tá, ao seu território do norte, pela Extremadura, aqui, essa fronteira aqui com Portugal. Então isso aí vai ser fundamental também para a vitória nacionalista. Porque qual vai ser a tática, né, do nacionalismo? Vai ser isolar, né, regiões controladas pela esquerda, né, isolar Madrid, isolar Barcelona, tá, e subindo para cá e tomando aqui a região do País Basco, a fronteira com a França, por onde entravam armas para a esquerda, etc. e tal, tá? No início, né, da guerra, vai ter uma ofensiva nacionalista aqui sobre Madrid que vai fracassar, porque o apoio da União Soviética vai impedir uma vitória nacionalista sobre Madrid, isso que vai garantir que o governo republicano se mantenha de pé, tá? E aí eles mudam de estratégia. Então, em vez de atacar Madrid, vamos unir, né, esse território, e unindo aqui a gente isola Madrid, né, e depois a gente vai cortando por aqui para chegar no mar Mediterrâneo, porque também era estratégico. Chegando no mar Mediterrâneo, você poderia ter o controle da navegação e bombardear navios que vinham do Mar Negro, né, trazendo equipamentos soviéticos, trazendo armas soviéticas, tá? Então era toda uma estratégia que foi dando certo. Enfim, quando na Batalha do Ebro, em 38, os nacionalistas avançam aqui sobre essa área, tá? Então eles cortam aqui essa área, né? Aí eles isolam de vez, tá? Essas regiões aí controladas pela República. E aí muda completamente a configuração, né? Nacionalistas passam a controlar a maior parte do país, tá? Que antes estava sob a República, e a controlar aqui a saída para o mar Mediterrâneo, tá bom? E aí o jogo começa a virar, tá? Então só se houvesse uma reviravolta no plano internacional, sei lá, uma guerra mundial, é que haveria uma reviravolta, mas a partir de 38 já vai ficando claro que os nacionalistas vão vencer, né? Os republicanos vão ficando com aí a menor parte do país, perdem aqui áreas estratégicas, né, do País Basco, que era uma região também industrial, perfeito? E aí a vitória nacionalista é só questão de tempo. Bom, uma questão que aparece na Guerra Civil Espanhola é o seguinte, né, a maioria dos livros falam assim que foi uma prévia da Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer que sim, foi, mas que também não foi, tá? Por N razões. Porque se tivesse sido mesmo uma prévia, ela teria sido o início da Segunda Guerra Mundial e não apenas uma guerra civil espanhola. Vou explicar aqui. Por exemplo, por que a gente pode dizer de uma certa maneira que ela foi sim uma prévia? Porque ela já coloca de um lado do outro, em lados opostos, né, os lados beligerantes da Segunda Guerra, tal como a coisa vai se configurar a partir de 1941, 42, né, com a Operação Barbarossa, onde o eixo Itália, Alemanha e Japão vão lutar contra a União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, tá? Então, o que você teve ali na época da Guerra Civil? Espanha recebendo apoio da Itália fascista, Alemanha nazista, né? E os republicanos de esquerda recebendo apoio da União Soviética e da França. Na época não tinha a ONU, era a Liga das Nações, ou SDN, Sociedade das Nações. Ela se manteve neutra, tá? Durante a guerra. Tá? Nenhum país fora a Itália fascista mandou tropas. Se houvesse envio de tropas soviéticas, se houvesse envio de tropas alemãs, aí viraria uma guerra mundial, tá bom?
Por isso, nesse sentido, não foi, né, tão uma prévia assim como alguns dizem, tá? A França, né, como a gente falou, era a base para envio de brigadistas vermelhos, e a União Soviética evitou a queda de Madrid em 1936, o governo de Madrid, o governo republicano, que foi o que arrastou a guerra por 3 anos. Né? Então a gente pode dizer sim, teve um envolvimento ali e tal, então de certo modo foi uma prévia, e de certo modo não foi. Então vocês vejam que na história as coisas não são tão simples. E por que eu digo isso? Porque Stalin, por exemplo, sempre ficou contra a internacionalização do conflito. Os brigadistas, os voluntários de esquerda das brigadas internacionais queriam a internacionalização, né? Porque eles eram majoritariamente trotskistas. Eles imaginavam que a internacionalização traria uma guerra mundial onde o socialismo poderia se espalhar, tá? Através de um levante do operariado europeu de forma generalizada. O Hitler também não quis mandar comandos, tá? Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele anteciparia, né, a Segunda Guerra Mundial em 3 anos, não estava preparado para isso. E a Inglaterra, por sua vez, não interviu forte na questão naval, tá? A Inglaterra, inicialmente, ela chegou a ter alguns contratempos com navios nacionalistas, do lado nacionalista, tá? Mas à medida que os nacionalistas foram ganhando força, foram ganhando, né, zonas aqui oceânicas, né, litorâneas, e foram controlando navios, destroyers, etc., e foram atacando navios da República, a Inglaterra meio que foi fazendo uma vista grossa a isso. Por quê? Ela ficou numa saia justa, porque se ela atacasse esses navios dos nacionalistas, né, de Franco, era como uma declaração de guerra, né? Então ela estaria entrando na guerra também, e aí tornaria a guerra uma guerra mundial, tá? Que obrigaria outros países a entrarem, perfeito? E então o que ela faz? Ela meio que ignora, né, os ataques dos nacionalistas a forças navais republicanas e aquele papel que ela tinha, né, de a polícia naval internacional, ela, vamos dizer assim, suspende esse papel temporariamente ali naquela área, né, do Estreito de Gibraltar, do Mar de Biscaia, né, do Mar Mediterrâneo também, tá bom? Isso para não gerar uma guerra mundial, tá bom? Não antecipar uma Segunda Guerra Mundial, tá? Então é isso, pessoal. Vamos passar agora aqui para o debate historiográfico. A gente vai falar de alguns pontos importantes sobre a Guerra Civil, tá? E já encaminhar aqui para a nossa conclusão, tá bom? Vamos fazer aqui um intervalozinho de 1 minuto, a gente volta, só um instante. Voltamos aqui, pessoal. Vamos seguir a nossa apresentação da nossa segunda aula. Então vamos lá, historiografia.
A historiografia, em geral, que é predominante, né, predominantemente esquerda, ela tende a exagerar os crimes do lado franquista e a renegar a violência da esquerda, a nada falar sobre a violência da esquerda. Tá? Então, vocês vão ver isso na maioria dos livros didáticos e dos livros acadêmicos. Tá? Ela tende também a deslegitimar qualquer bibliografia crítica à Segunda República que apresente, né, o fato de que o Estado de Direito estava sendo destruído pela Segunda República, que não existia respeito à Constituição, à lei, etc. E desqualifica dizendo, olha, é uma literatura neofranquista, fascista, nazista. Então é uma forma de paralisar o debate, né, e de impedir que as pessoas, o público em geral, examine os fatos. Tá? Então por isso esse curso aqui, Guerra Civil Espanhola e Nova Chave, é para desmontar isso, né, e trazer aqui a realidade dos fatos. Bom, existem, é verdade, duas versões sobre a guerra. Tá? A primeira é a franquista, a gente vai falar aqui, que diz o seguinte, que o 17 e 18 de julho, né, de 1936 foi um movimento militar necessário ante o caráter revolucionário da esquerda, responsável pelo clima de insegurança, fragmentação e violência ao longo da Segunda República, que nós já apresentamos aqui. Né? Então, segundo essa tese também, o ponto de inflexão é 1934, com aquelas greves gerais que explodem no país e a proclamação de um Estado catalão, o que indicava a tendência, né, da esquerda ao totalitarismo, porque ela não aceitou a designação de 3 ministros de direita para formar um gabinete ministerial, sendo que a direita tinha vencido as eleições de 33, e tiveram que esperar praticamente um ano para terem ministros nomeados para o gabinete. É um absurdo. E mesmo assim, quando eles foram nomeados, o país pegou fogo. Tá? Então mostra que a esquerda queria governar sozinha. Tá? Nessa versão franquista, o governo de Manuel Azaña, ele é apresentado como uma espécie de Revolução de Fevereiro espanhola. Para quem conhece a Revolução Russa, vai entender o que eu estou falando. A Revolução Russa ela teve 2 etapas. A Revolução de Fevereiro de 17, sob a liderança dos mencheviques, socialistas moderados, e a Revolução de Outubro de 17, sob a liderança dos bolcheviques, socialistas radicais. Então, a Azaña era um socialismo moderado, né, na visão dos sublevados, né, dos militares sublevados, que estava, vamos dizer assim, deixando a coisa correr frouxa, e que iria trazer, inevitavelmente, uma revolução bolchevique à Espanha, né, sob a liderança da UGT, da CNT, né, bolchevique anarquista, trotskista, do PSOE, do PCE, Partido Comunista Espanhol. Ou seja, isso, para evitar isso, era preciso dar um contragolpe, era preciso fazer uma contra-revolução. Daí a justificativa, né, do alzamento, tá bom? Então, nessa visão, né, o Negrin era visto como uma espécie de Lenin espanhol. Tá? O Negrin que vai só assumir depois, né? Negrin, o Prieto, que também, o Indalécio Prieto, que era um político também socialista, que, enfim, o próprio Cavaleiro, etc. Esses homens eram vistos como os radicais que iriam, se valendo da fraqueza do governo republicano, né, do socialismo moderado do governo republicano, implantar um socialismo radical. Tá? Então, para essa historiografia, né, o ponto de inflexão é 34 prova de forma cabal esse argumento, mas mesmo assim os militares hesitaram em agir ali, né, só vão agir mesmo com o assassinato, depois do assassinato de Calvo Sotelo, e mesmo assim depois que ficou claro que não ia ter apuração daquele assassinato, não ia ter punição de responsáveis, que tudo tinha sido feito uma espécie de conspiração, né, um gabinete secreto de governo, né, por elementos de gente do governo, né, elementos do governo, uma conspiração para matá-lo, né, e aí vem o alzamento. A segunda versão, né, que é a antifranquista, ela se concentra em afirmar que a guerra só começou por causa do golpe, né, porque foi o golpe de Estado que dividiu as forças de segurança públicas.
né? Porque o objetivo era dar um golpe de extrema violência que impedisse a divisão, mas eles não tinham força para isso. Então, calcularam mal, calcularam errado, né? A força que tinham, e daí veio a guerra. Então, a causa da guerra foi o golpe, não foi a violência da esquerda. Eles se concentram, né? Esses historiadores que defendem essa versão antifranquista, numa ideia que é a seguinte, que a causa da guerra foi a causa imediata da guerra, né? Sim, o golpe foi a causa imediata, mas a causa profunda. A história não se baseia só na análise de causas imediatas, mas de causas profundas. As causas profundas têm a ver, sim, com a revolução em curso no país. Esse pessoal também vai dizer, esses historiadores dirão, que não havia um golpe de Estado comunista em curso, tá? O que é uma meia-verdade, porque existia um plano, né, para implementar, sim, um modelo comunista no país. Isso já vinha sinalizando de forma muito clara, muito evidente, é indubitável, tá? Embora ainda não houvesse, né, naquele momento, o estabelecimento de um governo comunista, de fato, tá? Mas havia um curso que levava o país, que estava levando o país, melhor dizendo, cada vez mais para esse lado, tá? E esse pessoal, esses historiadores também dizem o seguinte, olha, a história deve se ocupar das causas da guerra e não da sua culpa, tá? Então, eles acusam, né, a versão franquista de culpabilizar a esquerda em vez de analisar as causas da guerra. Mas peraí, né? A violência de esquerda é uma causa da guerra, tá? O que estava acontecendo no país era uma causa da guerra. E não venham com a história de que não havia, né, um projeto de substituir as instituições de Estado do governo republicano por novas instituições, que eram instituições partidárias, sindicais, etc., anarquistas, e por aí vai. Tanto que quando a guerra civil explode, em vários locais, né, o governo desaparece, o que passa a prevalecer são essas organizações, são essas estruturas das organizações partidárias revolucionárias, socialistas, obreiras, trotskistas, anarquistas, tá? Como a gente mostrou aqui. Bom, no meio dessa controvérsia toda, tem o caso Pio Moa. Pio Moa foi um membro da Grapo, era um militante da Grapo. A Grapo eram grupos antifascistas, de mobilização esquerdista, tá? E esses grupos atuaram, né, nesse levante de 34, tá? O Pio Moa também era membro do Partido Comunista Espanhol. E depois, anos depois da Guerra Civil, ele mudou de posição política, virou historiador, e ele passou a denunciar as lendas negras da propaganda republicana contra o franquismo, né? Baseando-se, desculpe, em boa parte, nos arquivos de militantes socialistas que ele tinha à mão, tá? Então ele mostra claramente ali na obra dele que em 34 já estava em curso uma revolução, e ele chama essa revolução de Revolução Asturiana, tá? Ele vai provar na sua obra historiográfica que as facções de esquerda preparavam uma nova sociedade, tá? Um novo governo, em alguns casos até um autogoverno da sociedade, né? No lugar do Estado burocrático, né? Que existia ainda, pelo menos no papel, né? Então ele deixa assim, muito evidente a documentação que ele traz, que isso já estava em curso, tá? Claro que ainda nós não tínhamos o que tivemos, por exemplo, na Rússia, em outubro de 17, os bolcheviques lá tomando o Palácio de Inverno. Isso aí não tinha acontecido, tá? Mas essas organizações estavam prontas a estabelecer isso, desde que houvesse um momento propício. E ali em 36, né, em julho, né, com o assassinato do Calvo Sotelo e a fuga do Gil Robles, que também teve sua prisão mandada, né, sem decreto judicial, interessante isso, ficou claro que não tinha mais oposição possível. Então a Frente Popular Marxista, que tinha vencido a eleição na base do cacete, iria tomar o aparato de governo, iria desmontar esse aparato e criar um novo status quo político no país, né, encaminhando aí para um bolchevismo, né, misturado com anarquismo, etc. e tal. Então, ao meu ver, a posição de Pio Mola, ela é muito consistente e muito documentada, né? Não dá para discordar do que ele diz, tá?
o que acontece, ao meu ver, é que falta à esquerda assim, uma honestidade de reconhecer, olha, realmente nós queríamos fazer uma revolução, né? E, bom, o negócio não vingou, né? Porque veio a Guerra Civil, os militares deram um golpe, mas nós queríamos fazer, né? E, obviamente, né, que toda revolução, ela desencadeia guerras civis, ela desencadeia sublevações e insurgências. Só ver o que aconteceu na Rússia, né, melhor dizendo, durante a Revolução Russa. Você teve a sublevação do Exército Branco, né, uma guerra civil durante 4 anos. Eles imaginavam que isso não ia acontecer, que não ia ter reação da sociedade a esses planos, a esses projetos? Impossível, né? Um outro ponto aí do debate, né, historiográfico sobre todo esse assunto é Guernica, né? Ficou muito conhecido o massacre de Guernica, o suposto massacre de Guernica pelas pinturas de Picasso, né? E geralmente os livros didáticos eles trazem essa pintura de Picasso retratando o massacre que os nacionalistas fizeram em Guernica como uma amostra, né, da brutalidade do nacionalismo, né, dos nacionalistas, do franquismo e por aí vai. Bom, para começo de conversa, existe uma grande dúvida sobre o número de mortos em Guernica. Tá? Só para vocês entenderem, Guernica foi bombardeada, foi vítima de um bombardeio aéreo. Era uma cidade de 7 mil habitantes, mas alguns historiadores, mais à esquerda, exageram, eles dizem que 3 mil pessoas foram mortas. E que no dia em que houve esse bombardeio aéreo, ocorreu uma feira popular na cidade, e aí, né, houve um massacre de civis, né, uma coisa absurda, desumana, né, brutal, bárbara, que mostraria, que revelaria bem o caráter, né, genocida do nacionalismo, né, já antecipando aí o que o nazismo faria na Segunda Guerra Mundial. Então há uma grande controvérsia. Alguns falam de 3 mil mortos, são os que exageram, né, o número. Outros falam de 1.600 mortos, outros de 1.000 mortos, outros de 800 mortos. Então há uma grande controvérsia, ninguém sabe exatamente qual o número de mortos em Guernica. Eu imagino que a coisa fique aí entre 800 e 3 mil, ou seja, mais ou menos uns 1.500 mortos, quem sabe, tá? Bom, em primeiro lugar, é preciso também dizer que Franco proibiu o bombardeio de civis, ele deu ordens expressas, isso está documentado, né, para não bombardear áreas civis, mas foi desobedecido 2 vezes, tá? Já a esquerda, o lado esquerdo, não proibiu esses bombardeios e fez bombardeios também. Por exemplo, em Huesca, em Teruel, Valladolid, tá? Cáceres, Baena, várias cidades estavam sob controle nacionalista ou perigando cair sob controle nacionalista por causa da movimentação de tropas, foram bombardeadas e teve morticínio de civis também, tá? Na casa ali de centenas de civis morrendo. Guernica não era apenas uma zona civil, é preciso dizer isso também. Ela tinha fábrica de armas e tinha 3 batalhões republicanos acantonados nela, tá bom? E a decisão de atacar Guernica não foi do general Mola, foi de von Richthofen, né, comandante alemão, que descumpriu o desejo de Mola. Mola preferia atacar Durango. Então, o ataque a Guernica, pela aviação também alemã, né, Legião Condor, ela foi, na realidade, um fato, ocorreu, não foi tão brutal, tão grandiosa como pintam, né? Não morreram 3 mil pessoas, isso é fantasia. E aconteceu às expensas da decisão de Mola e contra ordens de Franco, né, que tinha proibido esse tipo de operação, tá? Esse mito aí de Guernica também, né, ele foi criado, foi estimulado, né, essa lenda negra, por correspondentes ingleses que estavam lá acompanhando a guerra, porque eles queriam alarmar a opinião pública contra o nazismo, né? Isso, então, assim, a questão lá toda de Guernica, ela foi amplificada também depois, né, porque dentro da Inglaterra você tinha, na época, um lado da política
que era favorável a Hitler, que achava que a Inglaterra não tinha que declarar guerra a Hitler, e não tinha que ser hostil a Hitler, né, e que tinha que deixar Hitler fazer o serviço que ele queria fazer lá contra a União Soviética, destruir o bolchevismo e tal, e um outro lado que dizia, não, olha, tá vendo, eles são genocidas, eles vão arrasar tudo, então temos que fazer uma frente antinazista, e enfim, tá? Lembrar também que nessa atuação em Guernica, não teve participação única e exclusivamente italiana, né? Italiana não, desculpa, alemã, também teve participação italiana. Então também jogar a culpa inteira nos alemães é um erro. Os italianos também participaram disso daí, tá? Agora houve, como eu falei, bombardeios também feitos pela esquerda, ela não é inocente nesse caso, não pode acusar o lado nacionalista de ter cometido atrocidade quando ela também cometeu, tá? Obviamente, o bombardeio em Guernica foi maior, mas a esquerda também fez bombardeios em cidades, em áreas civis. Perfeito? Pessoal, concluindo aqui, então, a nossa aula 2, né, o nosso curso de hoje, quero comentar um pouquinho sobre a nossa conclusão, né, a conclusão aí que nós elaboramos no nosso texto, no nosso artigo base para vocês, que é o seguinte, né, o alzamento foi uma antecipação a uma radicalização já em curso. Tá? Na altura de 36, os extremistas de esquerda dispunham de 250 mil milicianos com armas, roubadas de arsenais, roubo ao qual o governo não opôs resistência. Esse roubo ele aconteceu sobremaneira em 1934. O governo ele não retomou essas armas para si, ou seja, deixou isso com esses revolucionários justamente imaginando que no momento certo, na hora certa, né, poderia usar isso daí, esses militantes, né, essas armas contra uma possível resistência da sociedade civil dos militares contra o aprofundamento da revolução que já vinha em curso, de uma certa maneira. Tá? O apoio de Mussolini e Hitler não foi um apoio decisivo, mas apenas equilibrou o jogo. Por quê? Quando o Franco estava em desvantagem, né, porque a gente viu que inicialmente os nacionalistas estavam em desvantagem, né, por N razões, já expôs, essa ajuda italiana e alemã ajudavam o Franco a lançar ofensivas, tá? Graças ao apoio bélico que ele recebeu dessas duas potências. E também, diante do bloqueio naval imposto pelo governo da República aos navios que os nacionalistas controlavam. Então, essa ajuda foi fundamental. Por exemplo, ela só vai acontecer também, né, depois que os soviéticos se colocam à disposição do governo republicano, em 36. Quando o Franco vai tentar ali fazer uma ofensiva em Madrid em 36 e fracassa, né? Por quê? Porque os soviéticos já tinham dado armas, né, e tanques, aviões para a República. Então, a entrada de Hitler e Mussolini na guerra ocorre também em vista da entrada da União Soviética, não a entrada direta, né? Desculpem, mas o apoio indireto ocorre em razão do apoio indireto da União Soviética aos republicanos. Tá? Mas não foi isso que decidiu a guerra. O que decidiu a guerra fundamentalmente foi o estrategismo do Franco, que conseguiu manter crédito aberto no exterior, principalmente nos Estados Unidos, para comprar principalmente combustível, além dele ter conseguido também estimular o cultivo nas áreas dominadas. Aí uma coisa interessante, quer dizer, os republicanos tinham as áreas industriais, os nacionalistas as áreas agrícolas. E no curso dos acontecimentos, né, esse domínio das áreas agrícolas, ela se mostrou até mais importante do que o domínio das áreas industriais, porque o fornecimento de armas aos nacionalistas por parte, né, de Mussolini e Hitler, meio que equilibrou o jogo. Então, o que começou a acontecer? No lado republicano, passou a ter fome entre as tropas, enquanto que do lado do alzamento, não. Né? Então, eles iam para as batalhas com um moral mais alto, porque estavam bem alimentados, etc. Isso foi fundamental. Além do fato também de que Franco conseguiu unir as diferenças entre as forças direitistas melhor do que Negrin, que não conseguiu unir a esquerda em torno de um projeto único, e aí, né, é aquilo, a união faz a força.
e a desunião faz a fraqueza e traz a derrota, e foi o que aconteceu. A esquerda foi derrotada. Ao fim da Guerra Civil Espanhola, o que prevaleceu na Espanha foi um modelo de nacional-catolicismo. Franco uniu ali tendências falangistas, tendências monarquistas, católicas, carlistas, dentro de um governo onde ele era o chefe, né? E onde passou a vigorar a seguinte ideologia: ser espanhol é ser católico. E em 53, a Espanha vira um estado confessional através da concordata com o Papa Pio XII, tá? Um dos poucos estados confessionais que existiam na época, né? Então, é isso, pessoal. Nosso curso termina aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Desejo a vocês aí um sucesso aqui na leitura do material e também na visualização da aula, tá? E faço aqui o apelo para que vocês organizem também anotações, né? Façam um fichamento, anexem a esse material que eu enviei para vocês podem imprimir, e tenham isso como fonte de apoio, né, para o estudo da Guerra Civil. A gente fez aqui um apanhado geral. A Guerra Civil tem também muitos detalhes que podem ser aprofundados nessa bibliografia que eu passei para vocês no material. E, bom, aqui o quadro que a gente fez, né, vocês também podem utilizar aqui isso como base para as anotações. Colocamos aqui alguns pontos importantes, e é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre o que nós apresentamos aqui, vocês podem mandar por e-mail, que a gente se compromete a esclarecer. Tá bom, pessoal? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.